E aí, galera, o friozinho na barriga, chegando a hora. Quem tá aí para o CNU deve já estar bastante ansioso. Falta uma semaninha para a prova. Pessoal, vou tentar passar aqui bem rapidinho, fazer uma revisão geral, né? Os principais pontos do edital. Eu estava aqui dando uma acompanhada também. Já digo para vocês que tem essa revisão aqui do estratégia, né? Bem legal. Acho bom a gente dar uma olhada, né? Começa aqui com a professora Luciana Marinho. Depois vai entrar o Herbert, né? Vai falar de licitação. Ahn, quem mais que a gente tem aqui? O Possati, falar de contabilidade pública, bem legal. O Renan Araújo, acho que vai falar da parte penal aqui de licitação. Esse, para mim, professor, é sensacional. Ricardo Campanário vai falar de documento, talvez, não sei se ele vai abordar patrimônio também, mas, pô, esse cara aqui, para mim, é sensacional. Ele vai direto no que importa. Daud, né, falando aqui de LAI, LGPD. Depois a gente tem a professora Júlia, eu acho que é Júlia o nome dela, se eu não estou enganado, que vai falar aqui sobre a parte de comunicação, que é bem importante também, né? É um assunto que é meio difícil aí o cara saber o que que pode cair ou não. Mas fica também já a dica para dar uma olhada aí. São 8 horas de aula. Mas eu acho que vale a pena, pessoal, né? Pelos professores de estratégia aí, eu considero eles bem bons e totalmente aí, assim, antenados, né, no concurso. Eu tô pensando aqui, então, começar. Eu fiz um caderno aqui da Sesgran Rio, né? Tudo que ela cobrou aqui nos últimos 2023, 2024, só para. Daí vou pegar aqui as disciplinas que são comuns a nós, né? Recursos materiais, administração geral e pública, AFO, né? Ou arquivologia. Então, o que ela cobrou agora nesses anos aí de mais recente, né, nessas disciplinas que pode ser comum para nós, tá? Ó, de repente um constitucional, administrativo, algo aí relacionado ao CNU, né? A gente não tem constitucional e administrativo assim purinho, né? Até tem uma parte lá de constitucional a respeito do artigo 37, eu acho, né? O 42, alguma coisa assim. Mas é isso aí, pessoal. É hora agora de pegar, né, de fazer aquela revisão boa, tentar prever aí o que que a banca, a linha de cobrança dela nesses últimos anos que ela vem cobrando. E vamos para cima, então. Então vamos lá. Tentar aqui por políticas públicas, eu vou passar essa primeira parte. Essa aqui de institucionalização e federalismo e descentralização. Depois eu vou dar uma olhadinha com mais calma, ver o que que pode cair. Mas vamos começar aqui então por políticas públicas, essa parte de introdução, conceitos, tipologias, agenda, formação, processo de decisão, implementação, seus planos, projetos, programas, monitoramento e avaliação. Então, para isso, eu vou puxar um caderninho aqui. Não esse aqui dos mais recentes, vou puxar um caderno meu, já que eu já tenho aqui o próprio guia do TEC. Vamos lá em políticas públicas, vamos dar uma olhada aqui no índice e vamos colocar aqui por matéria, assunto. Ahn, vamos ver o que temos aqui, vamos expandir tudo. Hum, aqui, conceito e tipos de políticas públicas. Vamos lá. Uma das formas, a gente vai fazendo a questão e conforme for surgindo as dúvidas, a gente aqui revisa e eu vou dando um toquezinho para vocês aí. Então vamos lá. Uma das formas de manifestação das políticas públicas é a política social, principalmente quando se vincula ao estado de bem-estar social. Essa política social se materializa por meio de alguns modelos, como por exemplo residual, meritocrática e institucional. O modelo residual se caracteriza por encarar as políticas públicas como Ó, é uma classificação que eu não estou acostumado, residual, meritocrática, institucional. Então, vamos ver aqui se a gente consegue acertar, mesmo sem saber, né? No meu caso. E depois a gente dá uma olhada aqui nos comentários para tentar entender esse assunto. Então, o que que seria o modelo residual, né? Ele se caracteriza por encarar as políticas públicas como atuando por merecimento, pelo princípio da solidariedade, por ações notadamente corporativas. Então a gente tem que pensar o quê? Residual, né? Daí tem o meritocrático e institucional. O que que seria o. Então, assim, se são três classificações, a gente já pode aqui perceber que às vezes uma alternativa vai estar trazendo meritocrático, institucional, e alguma delas vai estar trazendo residual. Vamos lá. Em um nível mais elevado, então residual será que seria o nível mais elevado? Não parece ser um nível mais elevado, né? Não parece. Ah, de forma meramente secundária, opa, pelo princípio da caridade e por ações voltadas para assistência social e doações. Interessante, hein? Pelo modelo da Seguridade Social, pelo princípio da justiça, por ações voltadas para a distribuição e não redistribuição, pelo modelo do seguro social, pelo princípio da solidariedade, por ações
para a cobertura de grupos ocupacionais. Eu acho que eu já resolvi essa questão, tá? Eu vou dizer. Minha memória já. Acho que não faz tanto tempo. Ah, ó, eu já resolvi ela em fevereiro, né? Várias vezes em fevereiro e agora em abril. Realmente eu já tinha resolvido, por isso que eu já fui aqui na C, tá? Mas vamos tentar entender isso aqui. Modelo residual ou de assistência social. O Estado não assume para si a responsabilidade. Veja, o Estado não assume para si a responsabilidade do modelo residual. A provisão pública de bem-estar é restrita ao mínimo. Cada um deve individualmente comprar serviços no mercado de acordo com a sua capacidade de pagamento. E por ações voltadas para assistência social e doações. É voltada para aqueles que fracassaram na tentativa de solucionar suas demandas no próprio mercado, por isso residual. Tá, vamos entender então meritocrático ou particularista, né? Onde o mercado tem um papel predominante, porém o Estado cumpre um papel significativo, já que é complementar à economia. E tem o modelo redistributivo institucional, em que o Estado assume um papel central, rompendo com o determinismo do mercado. A política social tem um caráter redistributivo e universalista. Então, por merecimento, né, já vem do próprio nome meritocrático, nível mais elevado institucional, modelo da Seguridade Social, né? Aqui puxou também para o institucional, porque o Estado assume esse papel central, e modelo também de seguro social e institucional. Muito interessante. Vamos para a próxima, ver o que temos aqui. Lowe criou. Esse aqui temos que saber, né, pessoal? Essas classificações redistributiva, distributiva, constitutiva, regulatória, securitária, não vejo muito, mas a gente pode depois ver se esse nome está ou não incluso aí na doutrina. Criou um modelo de análise de políticas públicas que as divide em 4 tipos. Foi adotada a Tananã, que autorizou, ó, então aqui, ó, no último governo foi adotada a MP que autorizou o empregador a suspender sem multas ou encargos o recolhimento do FGTS, referente a determinado período. Conforme o modelo de Lowe, a mencionada medida provisória pertence às políticas, então, poxa, tem uma MP, né, é regulatória, né? Eu vejo dessa forma. Pô, se está falando de um normativo aqui que mandou fazer alguma coisa ou proibiu alguma coisa, para mim é regulatória. E é isso aí, ó. Bora pra. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Vou voltar aqui. É, né, a gente tem que lembrar quais são as diferenças. Eu vou tentar falar do meu jeito aqui, tá? Regulatória, é isso aí que a gente vê aqui. Há um diploma normativo ali que está regulando alguma coisa. Constitutiva, está fazendo ali um órgão, uma entidade, está dizendo que vai ser instituído isso, isso ou aquilo, tá? Constituir, eu sempre penso dessa forma, um órgão, um sistema, alguma coisa. É distributiva e redistributiva. Ambas aqui tu vai dar coisa para as pessoas, né? Vai dar benefícios ali e tal. Só que qual é a separação entre elas aqui? A redistributiva é a que dá brigueiro, é a que dá conflito. A distributiva não, tá? Então, redistributiva é aquela que você faz ali o imposto de renda, né? Os que têm mais pagam mais, os que têm menos pagam menos. Aí os que têm mais ficam brabo. Né? A distributiva é aquela que todo mundo paga, que é custeado pela população toda, então ninguém fica brabo porque tem que pagar, porque todo mundo paga igual. Então, essa é a grande diferença entre redistributiva e distributiva. Dá conflito, a diz, não, a só diz. Constitutiva para criar alguma coisa, regulatória para regular. Vamos para a próxima. Então, aqui, ó, compreende-se as políticas públicas a partir da dinâmica do funcionamento do Estado, exceto como. Então vamos lá. O que aqui não se caracteriza uma política pública? Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como das visões e dos valores dos que influenciam a decisão. Sim, tem tudo a ver com política pública isso. Estratégias que apontam para diversos fins almejados por diferentes grupos que participam do processo decisório da ordem estatal. Não sei, isso aqui lendo assim já me entrou meio estranho, mas vamos lá. Um conjunto de ações estruturadas de modo sequencial, legalmente estabelecidas em conformidades com procedimentos normativos. Hum, Vamos lá. Um fluxo de decisões políticas orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar uma dada realidade. Legal, isso aqui, beleza, política pública. E agora ficamos entre B e C. O que não é política pública aí? Vamos reler. Estratégias que apontam para diversos fins.
Diversos fins, esse diversos fins aqui tá meio complicado, né? Por diferentes grupos, ok? Que participam do processo decisório da ordem estatal. Hum, conjunto de ações estruturadas de modo sequencial. Até pode ser, né? A gente tem ali a agenda, formulação, aquela coisa toda. Legalmente estabelecidos em conformidade com procedimentos normativos. Gente, não sei se isso aí tá no normativo, né? É uma coisa meio que doutrinária, né? Eu vou de B, mas estou super em dúvida, pessoal. Me desculpem se eu errar. Ai, caramba, errei. Aí, ó, a questãozinha é mais difícil, né? Vamos lá, vamos ver qual é o erro ali da B. É B. Então, aqui ela está falando que a professora aqui, né, essa professora é muito boa, professora Caroline Matos, ela sempre dá comentários bem completinhos. Então, aqui, ó, ela fala que a B ali, né, estratégias que apontam para diversos fins almejados por diferentes grupos que participam do processo decisório da ordem estatal. Bom, ela simplesmente disse que isso aqui se alinha com o conceito de política pública. Vamos ver a D. A C, né? O enunciado diz, compreende, tananã, exceto como. Para C, que, né, uma política pública é uma diretriz elaborada com a intenção de enfrentar um determinado problema público. Aí, e lá falava o quê? O conjunto de ações estruturadas de modo sequencial, tal, 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 tal. Vamos ver. O autor nos diz que uma política possui dois elementos fundamentais, intencionalidade e resposta. Ou seja, a razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento e a resolução de um problema. Não tem a ver necessariamente com ações estruturadas de modo sequencial, legalmente estabelecidas em conformidade com procedimentos normativos, já que o ciclo de políticas públicas nem sempre segue a sequência proposta. É, pessoal, fica nosso aprendizado, né? Fica nosso aprendizado aqui. Olhem bem, né? Quem puder, olha essa questão. Se puder tirar um print, pegar o número dela aqui para depois procurar e dar uma pesquisada mais a respeito desse conceito de políticas públicas, né? Vamos para a próxima. Aqui, o caráter institucional que se refere ao fato de a política ser elaborada ou decidida por uma autoridade legalmente constituída no âmbito de sua competência, sendo coletivamente vinculante. Oh my God. Vamos lá, aqui está falando, ó, há componentes comuns a quaisquer políticas, né? Então, está falando aqui o caráter institucional e está definindo, será que é isso aqui? Vamos lá. O caráter decisório, que se refere ao fato de a política se constituir como um conjunto sequência de decisões relativas à escolha de fins ou meios como resposta a problemas e necessidades. Essa aqui parece estar certa. Vamos lá. O caráter comportamental, que se refere a condicionalidades interpostas na etapa de formulação da política. Rapaz, que questãozinha, hein? Caráter comportamental, condicionalidades interpostas na etapa de formulação. Difícil. Caráter causal, que se refere aos produtos das ações que têm efeitos no sistema político-social. Tá, aqui legal. Aqui eu gostei dessa última. Vamos tá. Ficamos com duas aqui. Ele está dizendo então que, pelo que a gente fez aqui, A e D, né, a gente só tem que decidir se a primeira é certa ou errada. O caráter institucional, que se refere ao fato de a política ser elaborada ou decidida por uma autoridade legalmente constituída no âmbito de sua competência, sendo coletivamente vinculante. O que a gente viu lá de institucional? A gente viu residual, meritocrático, institucional, mas talvez não tenha nada a ver com isso, né? Hum, coletivamente vinculante. Ah, eu vou de verdadeiro, mas morrendo de medo. Ai, deu certo. Meu Deus, que sorte. Tá, vamos lá. Questão que eu já tinha feito, ó, eu tinha errado já. Oxe, eu já errei de tudo que é jeito. Ó. Errei em dezembro do ano passado, colocando A. Depois errei em fevereiro, colocando C. E dessa vez eu consegui acertar. Vamos lá. Institucional, a política elaborada ou decidida por autoridade formal, legalmente constituída no âmbito da sua competência, é coletivamente vinculante. Decisório, conjunto de decisões, como a gente viu ali. Comportamental, é, ação ou não fazer nada, né? Curso de ação e não apenas uma decisão singular. Causar os produtos de ações. Beleza. Ahn, olha que interessante, né? Esse caráter comportamental foi tido como falso ali na alternativa, né? Falava assim, né? O caráter comportamental que se refere às condicionalidades interpostas na etapa de formulação da política. Aí foi colocado falso. Na realidade, o caráter comportamental afirma que uma política é, acima de tudo, um curso de ação e não apenas uma decisão singular. E assim, olha só, a questão colocou aqui
Quem não entende, né, como eu também não estava a par disso, achava que era verdadeiro, né, comportamental, as condicionalidades interpostas e tal, mas não tem nada a ver. Comportamental é implicação ou inação, fazer ou não fazer, mas uma política é, acima de tudo, um curso de ação, e não apenas uma decisão singular. Esse aqui é a visão que se tem quando se fala em comportamental. Bora para a próxima. A pesquisa sobre políticas públicas predominante até a década de 1970 estava alicerçada em técnicas estatísticas, grande amostras populacionais e processos hierárquicos lineares. Não sei. O modelo racional de análise busca abranger, além da criação, a recepção e os efeitos das políticas públicas, também o modo pelo qual o discurso e a linguagem configuram o contexto delas. Cientistas sociais têm crescentemente conceituado o Estado como um âmbito disputado no qual um conjunto de relações contraditórias medeia a construção de políticas públicas. Essa última eu vou de verdadeiro, né? Me parece que faz sentido. Conjunto de relações contraditórias medeia a construção de políticas públicas. Mas será que é um conjunto de relações contraditórias ou um conjunto de relações consensuais? Difícil, né? Porque a gente sabe que durante a construção de uma política pública, existe ali a interação de diversos grupos que muitas vezes têm interesses contraditórios. Mas talvez para que quando dê certo de sair a política pública, de ela ir para frente, não acho que não pode ser contraditório. Daí isso me faria botar ela como falsa. Hum. Vamos ver. O modelo racional de análise busca abranger, além da criação, a recepção, os efeitos, também o modo pelo qual o discurso e a linguagem configuram o contexto delas. O racional ele quer saber de tudo, né? Então vamos tacar um V aqui, vamos começar por aqui. A pesquisa sobre políticas públicas até 70, até a década de 70, estava alicerçada em técnicas estatísticas, grandes amostras populacionais e processos hierárquicos lineares. Vou de VVF, mas, meu, muito medo mesmo. Ah, gente. Essa primeira tá certa, que falava que até 70 é estatístico, grandes amostras, processos hierárquicos lineares, mas a racional aqui tá errada e essa última tá certa. Tá certa, beleza? É realmente um conjunto de relações contraditórias medeia, né, a construção. Não está falando que ela está ali gerando, né? Mediar aqui está no aspecto de tá nesse processo, né, durante o processo. Então vamos tentar ver por que que essa B, essa alternativa do meio está errada aqui como falsa. Na realidade, o modelo racional tem a ver com o item anterior. No contexto de novas formas de administração pública, segundo os autores, o estudo das políticas se ampliou. O modelo pelo qual o discurso, a linguagem. Segundo os autores, os estudos de política se ampliou para abranger o modo pelo qual o discurso, a linguagem e o texto configuram o contexto em se abordam as questões políticas. Não falaram aqui qual seria o modelo, né? Só fala que essa visão aqui mais ampla não é a racional. Beleza, bora para a próxima. Bom, essa aqui agora, pessoal. Políticas redistributivas demandam um pouco esforço econômico por parte da população e se caracterizam pela coerção centralizada e envolvimento das grandes categorias de interesse privado. Redistributivas é aquela que dá conflito, então pouco esforço econômico por parte da população. Se caracteriza pela coerção. Eu vou de errado. De errado, não me parece certo isso. Dizer que demanda um pouco esforço errado. Demanda esforço da parcela da população que não será beneficiada. Ok, aprendemos isso, um pouquinho mais. Políticas distributivas possuem impacto restrito? Hum, 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 hum. Será? Com grande número de interesses organizados, multiplicidade de participantes e centralização coercitiva? Acho que tá errado isso, hein? Acho que tá errado. Não foi o que aprendi. Vamos lá, ó. Distributiva, coerção descentralizada. Redistributiva, coerção centralizada. Interessante trabalharmos com isso. Ó, redistributiva, custos concentrados. Distributivas, custos difusos.
Lembrar disso. Descentralizada, redistributiva, centralizada. Mais um pouquinho. Políticas regulatórias situam-se distante do pluralismo, tendem ao desequilíbrio no sistema e elevada coercitividade. Distantes do pluralismo? Estranho isso, né? Desequilíbrio, elevada coercitividade. Eu vou de errado. Yes, mas por que errado? Vamos ver. Ó, pode ser pluralista, mas também ser elitista. Vamos ver aqui, distante do pluralismo. Ahn, ver aqui. Uhum, tá, fechou. Pessoal, o que mais que a gente tem para ver em políticas? Agora vamos para o ciclo, né? A gente já viu aqui conceitos, tipos e tal, já erramos algumas, acertamos outras, agora vamos para ciclo. Vamos para ciclo. Onde está o ciclo de políticas públicas? Formação da agenda. Vamos lá. Aí, considere que uma guerra tenha se encerrado e, como consequência, o preço do barril do petróleo tenha sido reduzido rapidamente em 50% no Brasil, consequente queda no preço do gás, gasolina e diesel. Considere ainda que, nesse contexto, duas políticas públicas relativas à ajuda com o gás e diesel que tinham entrado em vigência no país em decorrência da referida guerra tenham deixado de ser necessários, pois o problema relativo à carestia de combustíveis acabou perdendo importância e saiu da agenda. Nesse caso, a fase do processo de políticas públicas a que se refere essa situação é definida como insulamento burocrático. Gente, será que isso aqui é um insulamento burocrático? Eu acho que não. E acertamos. Vamos ver aqui, ó. Errado. A situação não se enquadra na frase de insulamento. Insulamento burocrático ocorre quando uma política é estabelecida e gerenciada exclusivamente por burocratas, sem a participação ativa dos atores políticos ou da sociedade civil. Vamos ver aqui. Logo, enquadra-se em um momento específico do ciclo de políticas públicas, a saber, fase de avaliação e revisão. Diz aqui um colega nosso. Vamos lá. O que que a professora falou aqui? Ela já colocou aqui mais como uma fase da extinção, né? O problema já foi resolvido e tal, e a gente extingue. É, SEC, né? Ele traz também essa fase aqui, né? Então tem a identificação do problema, formação da agenda, formulação das alternativas, tomada de decisão, implementa, avalia e extingue, né? Bora para o próximo. Deixa eu só tomar um golinho de café aqui. Do ponto de vista do governo envolvido na implementação de uma política pública, a formação da agenda refere-se a. Aí, ó, conjunto de problemas ou temas que vão merecer uma intervenção pública. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Vamos ver. Aí, ó, ninguém errou. Vamos lá. Assinala a alternativa que identifica um princípio norteador fundamental para a fase de formulação de uma política pública. Para formulação. Então, a gente tem lá formulação, a gente tem identificação, agenda, formulação. O que a gente tem que ter na formulação das alternativas? Pragmatismo, ou seja, tem que ser coisas práticas. O alcance, a eficácia. Vou de princípio norteador fundamental. Vou dizer. Oh my God, conseguimos. Muito bom. Vamos ver se pragmatismo se refere à prática. Isso, pragmatismo eu acho que está relacionado é, real, né, prático, capaz de ser realizado. Então eu pensei nisso, né? Você está lá formulando, né? É muito importante que a pessoa traga ideias que sejam práticas, né? Para resolver o problema. Não adianta chegar lá avacalhando, né? Ah, é só fazer assim, fazer assado, compra tudo isso aí, né? Explode lá tudo, né? Tem aquelas ideias bem malucas
não são práticas, né? Então eu acho que pragmatismo aqui, nossa, que legal, fiquei feliz de ter acertado essa. Ahn, Ó, aqui fala que alcance é um objetivo ou resultado, né? Mas não é um princípio. Bora pra próxima. Ó, aqui, pessoal, fala assim, ó, diante de um acidente aéreo de grande impacto, na mídia, um governante percebeu que era chegado o momento de aprovar uma política que fosse mais restritiva em relação às práticas operacionais do setor e que promovesse maior segurança ao tráfego aéreo nacional. Contrariando a maioria das previsões, em um curto espaço de tempo, a ideia foi abraçada pelo governo federal, ganhou espaço na agenda e foi aprovada em poucas semanas. A formulação dessa política ocorreu em função do fenômeno conhecido como janela de oportunidade, né? Tem tudo para ser isso de boa, né? Pelo que eu vejo aqui, ó, nos status, já um tema bastante assimilado aí pelo pessoal. O que mais aqui? Uma das modalidades de agenda do ciclo de políticas públicas é a agenda formal, que é caracterizada por um conjunto de problemas que recebem a atenção dos meios de comunicação, com o poder de influenciar as demais agendas. Uma das modalidades da agenda do ciclo de políticas é a agenda formal, que é caracterizada por um conjunto de problemas que recebem a atenção dos meios de comunicação, com o poder de influenciar as demais agendas. Gente, eu vou colocar errado, eu não sei se isso aqui é agenda formal. É, deu certo, mas não estou muito confiante aqui não. Vamos lá. Agenda política é o conjunto de problemas tal que a comunidade política recebe como merecedor, percebe como merecedor de intervenção pública. Agenda formal, institucional, elenca os problemas ou temas que o poder público já decidiu enfrentar. Agenda da mídia, lista de problemas que recebe atenção especial dos meios de comunicação. Então aqui seria uma agenda da mídia, é isso? Interessantíssimo. Muito bom. Bora para a próxima. Viabilidade financeira, melhores benefícios à sociedade e possíveis ferramentas alternativas são fatores que devem ser considerados na elaboração de uma política pública. Claro, tem nem o que ver, né? Vamos lá. O planejamento de políticas públicas visa promover melhorias na condição de vida das pessoas, bem como desenvolvimento e bem-estar, mas não está imune às entraves burocráticos que podem gestar as atividades envolvidas. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Na formulação de alternativas, um dos cinco estágios do ciclo das políticas públicas. Peraí. Na formulação de alternativas, é necessário. Vamos lá. Na formulação de alternativas, é necessário. O que é necessário quando você está formulando lá? Identificar os temas. Sim, né? Ou não? Isso aí eu acho que é mais na fase de identificação. Tá, vamos lá. Identificar os temas, os problemas, os recursos disponíveis para a atuação dos atores envolvidos. Tudo bem. Vamos ver se tem o melhor. Planejar as ações. Hum, não sei se é bem aqui que a gente faz isso. Realizar o diagnóstico, estabelecer objetivos para tomar decisões. Hum, escolher o responsável para implementar os modelos de racionalidade absoluta e limitada, incrementável de fluxos múltiplos. Transformar as intenções em ações. Aqui é a implementação, né? Agora vamos lá, formular. Eu tenho a fase de diagnóstico, eu tenho a formação da agenda, eu tenho a formulação, a tomada de decisão, a implementação, a avaliação. Vamos lá. Escolher o responsável para implementar os modelos. Quando que eu escolho, né? Diagnóstico, agenda, formulação de alternativas. Planejar as ações, realizar diagnóstico e estabelecer objetivos para tomar decisões. Eu vou de A. Oh, shit. Nossa, eu já errei duas vezes em janeiro e agora colocando na mesma letra. A. Então vamos lá. Ó. Agenda, reconhecimento de um problema. Elaboração, identificação e delimitação do problema. Formulação, processo de criação de alternativas. Implementação, tirar do papel. Aqui separou na implementação e execução, né? Acompanhamento e avaliação. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos rever. Então ele falou que a formulação seria planejar ações, realizar diagnóstico, estabelecer objetivos. Vamos ver. Agenda, alternativas.
decisão, implementação, monitoramento e avaliação. Formulação envolve planejamento das ações, o diagnóstico e estabelecimento de objetivos. Poxa vida. Vamos lá, vamos para a próxima. Ah, tá. E daí qual que seria aquela a A seria o quê? Então aqui é a agenda. Na A, aqui, ó, identificar os temas dos problemas é a agenda. Escolher o responsável é tomar decisão. Transformar aqui em implementação. Beleza. Geralmente vistas como compondo e se constituindo, o ciclo de políticas públicas é uma forma de compreensão de como os processos a elas inerentes se organizam. Geralmente vistas como compondo e se constituindo, exceto elaboração, formulação, que consiste. Primeiro, vamos ver se tudo que está aqui faz parte. Faz monitoramento, implementação, formação da agenda. Tá. Elaboração, formulação. Isso consiste na identificação e delimitação de problema da comunidade, as possíveis alternativas para a solução, e na avaliação de custos e efeitos, cada uma delas na definição de prioridades, tradução na seleção e especificação das alternativas mais convenientes e explicitam as decisões adotadas, os objetos, metas. Tá, parece estar tá correto. Formação da agenda, que se dá pela inclusão de um determinado pleito ou demandas de grupos na agenda política, na lista de prioridades, se constituindo como um momento de construção do consenso entre os atores governamentais sobre o percurso da política. Ok. Implementação, execução, em que a implementação constitui a organização do aparelho administrativo e os vários recursos necessários à execução da política. Compreende-se, no nível de execução, o conjunto de ações destinadas a atingir os objetivos estabelecidos pela política. A execução é a política posta em ação. Monitoramento e avaliação, o primeiro constituindo em um processo sistemático de supervisão e execução das atividades, seus diversos componentes, cujo objetivo é fornecer a informação necessária à produção de eventuais correções no curso da ação. A avaliação, por sua vez, é a mensuração e análise dos efeitos produzidos pelas políticas públicas, especialmente no que diz respeito às realizações obtidas e às consequências previstas e não previstas. Gente, o que está errado aqui? Vamos lá. É, elaboração, formulação, identificação, delimitação, possíveis alternativas, na avaliação de custos, efeitos de cada uma delas e na definição das prioridades. Seleção e especificação das alternativas mais convenientes e explicitam as decisões adotadas, os objetivos, os objetos e metas, os marcos jurídicos e os processos administrativos e financeiros. Formação da agenda, inclusão de determinado pleito, implementação e execução, em que a implementação constitui a organização do aparelho administrativo e os variados recursos necessários à execução da política, compreende-se no nível da execução um conjunto de ações destinadas a atingir objetivos estabelecidos pela política. Hum, vou de A, mas super medo. Ah, é a B, gente, meu Deus. Ah, e a estatística está decaindo. Vamos lá. Ah, legal. A gente já tinha visto isso aqui, né, em outra alternativa. Construção de consenso é na elaboração e formulação, né? Aqui não tem consenso na formação da agenda. Uhum. Interessante, pessoal. Bora para a próxima. As contínuas rápidas mudanças, tananã. Vamos lá, o esgotamento dos modelos tradicionais reorienta a discussão sobre planejamento, suas premissas e processos, incorporando a dimensão estratégica na gestão pública. Isso significa compreendê-lo como incorporando a dimensão estratégica, né? Vamos lá. Instrumento político para moldar e articular os diversos interesses presentes no processo de intervenção governamental. Processo de aprendizado contínuo nas interações das decisões políticas, o que requer, além de um conjunto de informações precisas, transparência e soluções construídas de forma compartilhada. Uhum.
Modos de organização de políticas que envolvem fortes componentes participativos, o que supõe um alto grau de horizontalidade em suas concepções. Acredito que sim. Capacidade de prover as políticas de informações técnicas, de prever o futuro e antecipar os problemas que possam impactar a política, estabelecendo as soluções necessárias, garantindo a eficiência do processo. Olha, eu acho 4 3 2. Eu acho que é isso. Uhum. Oh my god, é 4, não é? 4. Capacidade de prover as políticas de informações técnicas, de prever o futuro e antecipar os problemas que possam impactar a política, estabelecendo as soluções necessárias. E a 1 é instrumento político para moldar e articular. Vamos ver por que está errado. Planejamento não é prever o futuro, mas uma preparação para possíveis cenários. Legal, interessante. É, e aqui está certo, instrumento político para moldar e articular os diversos interesses. Interessante. Tô curioso com as minhas estatísticas, deixa eu ver aqui. Ah, caiu muito, 76%. Vamos lá. Fluxo de entrada na agenda se constitui a partir de uma condição social percebida como tal, tornando-se de fato um problema quando os formuladores interpretam essas condições e acreditam ser necessário fazer algo. Essa percepção é baseada em indicadores, eventos, crises, símbolos e feedbacks governamentais que sinalizam questões específicas e cuja transformação em problema resulta da interpretação e envolve a percepção. Os fluxos das soluções compõem o conjunto de alternativas disponíveis, o que remete às ideias sobre o que fazer. O problema de criação de soluções geralmente antecede aos problemas. O compartilhamento da preocupação em relação à questão pela comunidade de políticas já oferece inúmeras propostas de soluções. Nesse amontoado de soluções dispersas, emerge um pequeno conjunto que é levado à efetiva consideração dos participantes que fazem a escolha, não necessariamente a partir da percepção anterior sobre os problemas específicos. Eu acho que tá certo isso. Os fluxos da análise técnica que se dá a partir da abertura de janelas de oportunidades, em que os empreendedores de políticas se debruçam sobre o tema. Eu acho que aqui os fluxos de análise técnica não se dá pela janela de oportunidade. Vamos ver aqui a última. O fluxo da dimensão política propriamente dita se desenrola a partir da influência de determinados elementos sobre a agenda governamental, tais como o clima, o humor nacional, o que pode ou não criar incentivos para que os participantes dos processos decisórios promovam algumas ideias em detrimento de outras. Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que a única errada aqui é a penúltima. Aí, estamos indo bem. Próxima. A respeito do processo de formulação e desenvolvimento de políticas, assinale a correta. A agenda está relacionada ao conjunto de temas ou problemas considerados importantes em um determinado momento? Acho que sim. Formulação envolve um processo de tradução de normas gerais, como no caso da legislação, em procedimentos administrativos operacionais? Acho que não. A definição de um problema acarreta por si só a escolha de uma solução específica? Acho que não. Durante a implementação, eh, são definidos o desenho da política e o conjunto de alternativas. Acho que não é durante a implementação que isso ocorre. Na estruturação de problemas, o analista lida com questões mais definidas e concretas. Na resolução, o analista lida com questões mais amplas em um nível alto de abstração, subjetividade e instabilidade. Eu acho que aqui é o contrário. A agenda está relacionada ao conjunto de temas ou problemas considerados importantes em determinado momento. A formulação envolve o processo de tradução de normas gerais. A definição de problema acarreta tal. Essa aqui acho que não, essa aqui não. Durante a implementação não. Na estruturação de problemas. Ah, eu vou odiar. Isso. Uhul. Muito bom, pessoal. Veja que
E- Tem assim, essa aqui até bastante acertou, né? Mas essa parte de ciclo aqui dá para deixar a gente bem confuso. É bom treinar bastante questões desse tipo. Vamos lá. Com vistas à formulação de políticas públicas, as questões que despertam a atenção da opinião pública, mesmo que não atraam interesse dos membros do governo, são tratados na agenda. Não, né? Tem que ter essa atenção aqui dos membros do governo. Um adequado planejamento de políticas públicas favorece a implementação de políticas públicas que promove a melhoria da condição de vida de grande parte da população e a redução da desigualdade social extrema. Beleza, certíssimo. Vamos ver aqui mais uma. Segundo a literatura especializada em políticas públicas, assinale a opção que indica a exigência que deve ser evidenciada para que um problema entre na agenda. As possíveis ações, as responsabilidades, as informações, os resultados, o interesse público seja evidenciado necessariamente por grupos de pressão com capacidade legislativa e eleitos pela sociedade? O resultado das possíveis soluções visem a garantir o retorno financeiro? Não. As informações obtidas devem ser exploradas em sua integralidade, de forma que todas as alternativas sejam conhecidas, a responsabilidade de natureza privada de impacto coletivo sejam relacionadas, as possíveis ações a serem desempenhadas para a resolução sejam consideradas factíveis. Então, aqui, ó, a segunda opção que indica a exigência que deve ser evidenciada para que o problema entre na agenda, né? Olha, para entrar na agenda, as possíveis ações a serem desempenhadas para sua solução sejam consideradas factíveis. O interesse público seja evidenciado necessariamente por grupos de pressão com capacidade legislativa. Ixi, agora. Fiquei entre a E e a A, mas a A tá mais coerente, mais pé no chão. Ufa! Vamos ver por que que a última estava errada. Não necessariamente, na realidade, o problema deve ser reconhecido por diferentes atores. Então, não é só ali por grupos de pressão com capacidade legislativa e tal. Beleza. Pessoal, acho que deu para a gente dar uma olhada aqui, né, como que é cobrado o ciclo. Não expliquei para vocês ali sobre ciclo, mas resolvi algumas questões para a gente ver como que eles cobram da gente isso. A última, então, aqui para a gente encerrar. Considerando as fases do ciclo de política, é correto afirmar que a questão das inundações e enchentes na cidade de São Paulo é um problema cíclico que ganha relevância na agenda municipal de maneira sazonal? Hum. A demanda por um plano curto, médio e longo prazo caracteriza o problema como incremental para a prefeitura, uma vez que já se sabe que a sua solução demandará um esforço ao longo do tempo. Crises geradas por fenômenos da natureza, tais como inundações e enchentes, caracterizam um problema súbito, que entra na agenda municipal abruptamente. Acho que não, né? No caso relatado pela reportagem, há um problema de controle direto, no qual o poder público já reconhece o problema, mas não atua para sua efetiva solução. O fato de o plano municipal já estar em desenvolvimento antes da definição judicial caracteriza esse problema como incremental, que ganhou espaço progressivo na agenda governamental da prefeitura. Difícil essa questão, hein? Eu vou odiar, mas super em dúvida. Nossa, gente, que loucura. É isso aí, a questão das inundações e enchentes em São Paulo, um problema cíclico, né? Ganha relevância sazonal. Então, o que acontece? Deu as enchentes, começou a incomodar, aparecer na mídia, o povo começou a reclamar, aí entra na agenda. Passou as enchentes, sai da agenda. Então, é aquela coisa, sabe? Aquela meio tapa-buraco, assim, sabe? Pessoal, era isso, tá bom? Bem rapidinho, vou tentar passar por mais coisas e tentar aproveitar o melhor possível essa última semana. Até a próxima.